Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado, dia 30 de janeiro, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Convido você a rezar comigo nesse instante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida. Nós abrimos o nosso coração para Te acolher, Senhor. E Te oferecemos todo o dia de hoje, nossas orações e obras, nossos pensamentos e palavras, nossas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de Teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a Ti na Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja nosso guia, nosso amparo durante todo este dia. Amém. No Evangelho de hoje, o Senhor, Ele está no barco da nossa vida. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O Evangelho nos convida a sair da margem do medo, da insegurança e ter a fé em Jesus nos momentos de aflição. Ó Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, fortalece a nossa fé para que ela seja maior do que as nossas aflições. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto? Leia atentamente o Evangelho de hoje e observe a cena narrada. Qual é a atitude dos discípulos e onde Jesus estava? Quais sentimentos despertou naquele momento nos discípulos? Qual é a atitude de Jesus e quais os questionamentos de Jesus para os discípulos? Qual é a reação dos discípulos diante da atitude de Jesus? Como podem os discípulos, testemunhas de todo o bem que Jesus tem feito pelas pessoas através de uma pergunta: Não te importas? Emitir um juízo negativo sobre a atitude de Jesus? A travessia para outra margem é figura da passagem que os discípulos devem fazer da incredulidade à confiança. A vida humana e tudo o que concerne à existência do homem interessam a Deus. Nenhuma súplica cai no vazio. Do que então os discípulos têm medo? A verdade é que o medo e o apavoramento dos discípulos contrastam com a tranquilidade de Jesus, que dorme na parte de trás do barco. Acordado pelo desespero dos discípulos, Jesus repreende e domina a fúria dos ventos e do mar. Com a mesma firmeza e determinação com que repreende os demônios para expulsá-los da vida do ser humano. O Evangelho de hoje é uma proclamação da divindade e da vitória de Cristo sobre o mal e a morte.
Para toda a igreja é feito um apelo. É preciso confiança no Senhor que venceu por sua paixão, morte e ressurreição, o mal e a morte. Dessa vitória todos somos herdeiros pela graça de Jesus Cristo. O que o texto diz a você hoje? O que provoca desespero e aflição em sua vida? Qual sua atitude diante das aflições? Em quais momentos você sente a ausência de Jesus? Você tem consciência da presença do Senhor conduzindo o barco da sua vida? Quem é Jesus para você? Quantas vezes nos sentimos perecendo e com o sentimento de que Jesus não se importa? A tempestade se abate sobre nós, a pequena embarcação da nossa vida se enche de água. Quantas vezes nos sentimos naufragados? Perigos da vida, perigos do mar, a pandemia, a insegurança, o medo. Disseram que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está dormindo sobre um travesseiro e está faltando tudo. Valeu a pena entrar no barco para estar com Jesus? Ah, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deu ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que escolheu o céu. Diz os versos de Fernando Pessoa. Jesus chama cada um de nós em particular para levá-lo na nossa barca a um lugar que só Ele sabe onde é, o que tem lá e para quê. A nossa parte é apenas acolhê-lo na nossa vida do jeito que Ele está e não querendo dar nenhuma sugestão, apenas confiando em que Ele nos levará a um lugar maravilhoso. Se Ele nos chama, é porque Ele quer nos formar e transformar em alguma coisa que ainda não vivemos e que é novo, outra maneira de agir, outra percepção das coisas, outra conscientização. Enfim, a santidade. Sim, isso mesmo. Como os discípulos, nós também precisamos ter consciência de que mesmo que Jesus esteja na nossa barca, também enfrentaremos as tempestades, oriundas da nossa própria limitação e incapacidade. Quando entramos na barca com Jesus, nós assumimos compromisso com o amor, o silêncio, as dificuldades vêm balançar a nossa vida. Por isso nós também começamos a temer porque nos achamos entregues à sorte. Dizemos também como aqueles: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Quantas crises nós também, como igreja, povo de Deus, como família e como comunidade, experimentamos pela nossa falta de fé. Ainda que a barca de Jesus balance ao sabor dos ventos contrários, nós que confiamos no poder do Espírito Santo, não poderemos nos atemorizar. Jesus Cristo tem poder para ordenar ao vento que estremece o mar, o da nossa existência. Silêncio, cala-te. Eis que tudo fica calmo quando nós confiamos em Jesus. Isso mesmo. Os nossos medos se tornam fumaça e nós conseguimos atravessar as tempestades, certos de que Jesus não está dormindo. Ele apenas espera a manifestação da nossa fé. Você já deixou que Jesus subisse na sua barca? Você tem deixado que Ele o leve para outra margem? Como você tem atravessado as tempestades da sua vida? O que lhe dá medo? Você já apelou para Jesus ou tenta vencer as tempestades sozinho? Neste momento de oração, aproxime-se do Senhor, silenciando seu coração. Repasse a palavra e apresente ao Senhor os frutos da sua oração, da sua meditação e contemplação da palavra. Apresente também o desejo que brotou em seu coração e peça a graça de vivê-lo durante o dia. Ó Jesus Mestre, santificai meus pensamentos e aumentai minha fé. Ó Jesus Mestre, libertai-me do desânimo e fortificai minha esperança. Ó Jesus Mestre, vivo na igreja, ajudai-me a viver a solidariedade e o amor.
Ó Jesus, Mestre, caminho entre o Pai e nós, tudo vos ofereço e de vós tudo espero. Ó Jesus, caminho da santidade, tornai-me vosso fiel seguidor. Ó Jesus, caminho, tornai-me perfeito como o Pai que está nos céus. Ó Jesus, vida, vivei em mim, para que eu viva em vós. Ó Jesus, vida, fazei-me viver eternamente na alegria do vosso amor. Ó Jesus, verdade, que eu seja luz para o mundo. Jesus, caminho, que eu seja vossa testemunha autêntica diante de todos. Ó Jesus, vida, fazei que minha presença comunique vosso amor e vossa alegria. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? O que o Evangelho de hoje o leva a viver? E quais situações Jesus pede que você viva com fé? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Por intercessão de São José, abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um sábado muito abençoado e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.